Então hoje teremos a nossa última aula, a aula 10, na qual falaremos sobre arquiteturas avançadas. Mais especificamente falaremos de arquiteturas RISC e processamento paralelo. Essa parte da matéria, embora conste na ementa, não está totalmente coberta pelo livro-texto que foi adotado no curso. Por isso, a gente também recomenda, e no final da aula está por escrito, o livro do William Stallings, que foi usado para a preparação da parte da aula referente a processamento paralelo. Então, hoje a gente vai falar de arquiteturas RISC e processamento paralelo. Então, vamos começar falando de arquitetura RISC. RISC vem de Reduced Instruction Set Computer. São computadores, a princípio, com um conjunto reduzido de instruções. E essas arquiteturas se contrapõem às arquiteturas conhecidas como CISC, Complex Instruction Set Computer, ou seja, um computador com um conjunto complexo de instruções, que eram até então as mais usuais. O desenvolvimento das arquiteturas RISC se deu por três caminhos. Na década de 70, a IBM projetou uma arquitetura segundo os princípios das arquiteturas RISC, mas esse computador não teve sucesso comercial. Mais tarde, por volta da década de 90, a IBM desenvolveu os processadores RS-6000 e, posteriormente, a família PowerPC, junto com a Motorola e a Apple, e que se tornou um grande sucesso comercial. Além disso, Hennessy, em Stanford, desenvolveu estudos que redundaram nos processadores MIPS. E David Patterson, em Berkeley, também fez estudos semelhantes que redundaram nos processadores desenvolvidos pela Sun. Então, antes de falar das arquiteturas RISC, vamos tentar entender por que se projetou durante tanto tempo processadores CISC. Qual era a justificativa para existirem tais processadores CISC? Bem, alguns estudos verificaram que o seguinte: as linguagens de alto nível tinham comandos poderosos, muito poderosos, a fim de facilitar a vida dos programadores. Enquanto isso, as linguagens de máquina possuíam instruções muito simples. Isso provocava o que é conhecido como gap semântico, ou seja, uma distância muito grande entre as instruções de uma linguagem de alto nível e as instruções da linguagem de máquina, de baixo nível. E qual era o efeito disso? Os compiladores, que são aqueles programas que traduzem um programa escrito em linguagem de alto nível para outro em linguagem de máquina, eles se tornavam muito complexos. Eles eram muito complexos, porque cada instrução de uma linguagem de alto nível precisava ser traduzida em diversas, muitas do nível mais baixo. Então, qual foi a solução? Quais foram as soluções adotadas segundo esses estudos? Primeira solução, aumentar a quantidade de instruções do nível da linguagem de máquina, ou seja, tornar a linguagem de máquina mais próxima da linguagem de alto nível, para facilitar o trabalho do compilador. Essas instruções do nível de máquina também passaram a ter mais modos de endereçamento. E o efeito a nível de hardware foi o quê? Se essas instruções de máquina estão mais complexas, então o efeito disso é o quê? Utilizar mais microprogramação. Os microprogramas tinham agora que ser mais complexos, já que o objetivo era interpretar e executar instruções de máquinas mais próximas das instruções da linguagem de nível mais alto. Então, daí as arquiteturas CISC, com um conjunto de instruções complexo. Por outro lado, na década de 80, foram feitos vários estudos sobre o comportamento de programas. Particularmente, o Patterson, em 82, fez uma pesquisa analisando diversos programas científicos, de emprego geral, de editoração, e ele percebeu o seguinte, que as instruções mais executadas, que ocorriam mais frequentemente na execução dos programas em Pascal e em C, eram essas instruções aí. Instruções de atribuição, o assign, de loop, de chamada de procedimentos, que é o call, o if, de desvio condicional, e as outras instruções eram muito menos usadas. Ele percebeu também que essas instruções eram responsáveis pelo maior peso nas instruções de máquina e também em referências à memória principal. Então, daí a pergunta que surgiu foi: por que ter um conjunto de instruções tão complexo se na prática as mais executadas são as mais simples?
Outros estudos da mesma época chegaram à mesma conclusão. Então, o que se resolveu fazer? Vamos aperfeiçoar o hardware para atender a essa demanda, a demanda de executar essas instruções, que são as mais frequentes, de forma mais eficiente. Percebeu-se que não eram necessárias tantas instruções de máquinas, se apenas algumas eram mais utilizadas na maioria dos programas. E também o seguinte, porque, tem muitas instruções, mas se elas não são usadas, tudo bem, deixa ela lá no conjunto de instruções. Não, isso aí tem um preço. Se a gente tem muitas instruções, o que isso significa? Códigos de operação maiores. Então, instruções com maior comprimento exigem maior tempo para interpretação. Então, se tem algumas instruções que de fato são muito pouco usadas, a ideia seria retirar essas instruções do conjunto de instruções da máquina. E aí são desenvolvidas, por conta disso, as arquiteturas RISC, ou seja, as arquiteturas com um conjunto de instruções reduzidos. Então aí nessa tabela a gente encontra exemplos de algumas arquiteturas CISC e RISC, o ano em que elas surgiram, a quantidade de instruções, do conjunto de instruções delas, a quantidade de registradores desses processadores e os tamanhos das instruções. Então, o que a gente observa é que existe uma tendência de que nas arquiteturas RISC a quantidade de instruções empregada seja menor. A quantidade de registradores maior e os tamanhos das instruções fixos, enquanto nas arquiteturas CISC existe uma tendência de uma quantidade maior de instruções de máquina, uma quantidade menor de registradores e os tamanhos das instruções são variáveis. Então, a gente vai discutir um pouco esses aspectos nos próximos slides. São características das arquiteturas RISC. Menor quantidade de instruções e tamanho fixo. Então, essa menor quantidade de instruções se deve àquele estudo que a gente já mencionou. Na verdade, as instruções, a ideia das arquiteturas RISC é manter no conjunto de instruções aquelas que de fato são mais executadas e retirar as instruções menos executadas. Além disso, é claro que se você tem menos quantidade de instruções, a tendência é que o programa na linguagem de máquina fique maior. Mas isso não necessariamente é um problema, porque o tamanho dessas instruções vai ser menor. Então, os programas a nível de linguagem de máquina vão ter mais instruções de tamanhos menores. Em relação ao tamanho fixo, a ideia é facilitar a busca dessas instruções e o incremento do contador de instruções. Ou seja, agora em arquiteturas RISC, as instruções, existe uma tendência de ter todas as instruções com o mesmo tamanho. Então, por exemplo, 4 bytes. A ideia é que o contador de instruções, a cada execução de instrução, sempre vai ser incrementado de 4 bytes. E o incremento não vai variar de instrução para instrução. E a busca de uma instrução sempre vai ser feita em relação ao mesmo tamanho, o mesmo número de bytes, o que não ocorria nos processadores CISC. Outra característica se refere à execução otimizada de chamada de funções. A ideia é que nos processadores RISC existem muito mais registradores do que nos processadores CISC. Por quê? Na verdade, nas arquiteturas RISC não tem microprograma. Então, não tem a necessidade de se gastar espaço com memória de controle e outros circuitos que existiam nas arquiteturas CISC. Com isso, sobra espaço no processador para se colocar mais registradores. Esses registradores são usados, no caso das chamadas de funções, para passagens de parâmetros e recuperação dos dados. Isso faz que quando ocorra uma chamada de procedimento, de função, não sejam necessárias muitas idas à memória principal para leitura e escrita, como ocorria nas arquiteturas CISC. Então, nas arquiteturas RISC, a gente tem mais registradores, já que tem uma redução de circuitos para decodificação e execução das instruções, o que torna mais eficiente a chamada de funções. Outra característica das arquiteturas RISC é a menor quantidade de modos de endereçamento. Na verdade, a maior parte das instruções de uma máquina RISC faz operações, acessa registradores. E existem, na verdade, apenas 2 tipos de instruções que acessam a memória principal. Essas instruções são load e store. Quer dizer, carrega o registrador com o dado que está na memória principal, o load, e o store,
armazena um valor que está no registrador em uma posição da memória principal. E geralmente utilizam um modo de endereçamento direto. Então, com isso, as instruções são executadas muito rapidamente. Porque elas não precisam, quer dizer, não existe o tempo para ir à memória principal para buscar um operando. Os operandos ficam, normalmente, em registradores, que estão localizados no próprio processador. Outra característica de arquiteturas RISC é o uso de pipeline, o uso altamente produtivo de pipeline. Por que o pipeline é usado de forma mais eficiente em arquiteturas RISC? Porque as instruções têm formatos simples e únicos. E os estágios do pipeline podem consumir o mesmo tempo. Enquanto em arquiteturas CISC, como as instruções são muito diferentes e podem apresentar modos de endereçamento diferentes, os estágios do pipeline podem variar muito de tempo, o que torna o pipeline menos eficiente. Então, aí tem uma síntese do que foi falado. Então, a gente tem aí as características e algumas considerações. Então, primeira característica das arquiteturas RISC, menor quantidade de instruções que as máquinas CISC. Então, com isso, a gente simplifica o processamento de cada instrução e isso daí torna a máquina mais eficaz. Agora, quer dizer, isso na verdade é uma tendência. A gente vai encontrar, eventualmente, algumas arquiteturas RISC com uma grande quantidade de instruções. Como, por exemplo, o RS6000 possui 184 instruções. Mas quando a gente olha alguns exemplos clássicos de arquitetura CISC, como o VAX, a gente vê que essas máquinas tinham uma quantidade de instruções muito maior. Então, no VAX, por exemplo, tem 303 instruções. Além disso, nas arquiteturas RISC, as instruções, como a gente já disse, a maior parte é executada em um ciclo de relógio, porque elas fazem acessos a registradores e não a memória, em sua grande maioria. A segunda característica seria a execução otimizada de chamadas de funções. Por que essa chamada de função é feita de forma otimizada? Porque essas arquiteturas RISC utilizam registradores da UCP, que no caso das arquiteturas RISC, você encontra em muito maior quantidade do que nas arquiteturas CISC. E esses registradores são usados para armazenar os parâmetros e variáveis em chamadas de rotinas e funções. Por outro lado, os processadores CISC usam mais a memória para fazer essa tarefa, consumindo mais tempo. Outra característica que a gente viu das arquiteturas RISC é que essas arquiteturas têm uma quantidade menor de modos de endereçamento. Em sua grande maioria, acessam registradores. E, por outro lado, a gente sabe que nas arquiteturas CISC existe uma grande quantidade de modos de endereçamento, aumentando o tempo de execução dessas instruções. Quer dizer, nas arquiteturas CISC, o tempo de decodificação e execução das instruções, devido a essa grande quantidade de modos de endereçamento, se torna maior. E, finalmente, a última característica que a gente viu se trata da utilização em larga escala de pipeline. Então, esse é um dos fatores principais que permite aos processadores RISC atingir o objetivo, né, de executar uma instrução, pelo menos, a cada ciclo de máquina, a cada ciclo de relógio. Na verdade, a gente viu que o pipeline é usado de forma muito eficiente nas arquiteturas RISC porque as instruções geralmente consomem o mesmo tempo de execução. Então, os estágios do pipeline exigem os mesmos tempos, fazendo com que esse pipeline seja mais eficiente. Como que a gente avalia o desempenho de uma arquitetura? Quer dizer, a gente está falando da arquitetura RISC, tende a ser, com essas características, pode ser mais eficiente que uma arquitetura CISC, mas como é que, de fato, a gente pode avaliar se uma máquina é mais eficiente do que a outra? Então, aí são apresentadas 3 medidas de desempenho. A primeira medida de desempenho é MIPS, milhões de instruções por segundo. Na verdade, quando a gente está falando de comparação entre arquitetura RISC e CISC, essa medida de desempenho não é muito boa. Porque nas arquiteturas RISC, a gente vai ter mais instruções. Então, a arquitetura RISC poderia até perder
se a gente comparasse com uma arquitetura RISC, considerando essa medida de desempenho. Mas a gente sabe que, embora a arquitetura RISC tenha mais instruções, essas instruções são mais simples. Outra medida de desempenho seria a megaflops, né? Que quer dizer o quê? Quantas milhões de operações de ponto flutuante por segundo um processador é capaz de executar? Essa unidade de medida de desempenho é mais apropriada para medir a velocidade com cálculos matemáticos, tais como programas científicos, cálculos meteorológicos. E, geralmente, os programas, testes usados para fazer uma medida de desempenho usando megaflops são programas escritos em Fortran. Então, megaflops também é mais voltado para a área científica. A outra medida de desempenho que a gente encontra é a SpecMark. Essa medida, na verdade, ela é baseada em 10 programas, 6 que envolvem cálculos matemáticos e 4 com operações de inteiros e caracteres escritos nas linguagens C e Fortran. E a medida, então, na verdade, você submeteria o seu computador a esse conjunto de programas e a medida que você obteria seria em função desse SpecMark, que forneceria uma composição dos resultados apresentados nesses programas. Então, mais algumas observações em relação a essa comparação RISC versus CISC. Nas arquiteturas CISC, a gente tem menos instruções, porque as instruções, quer dizer, no nível de máquina, porque essas instruções são mais poderosas, elas fazem mais coisas. Mas isso produz um código-objeto menor? Não necessariamente, porque essas instruções, você pode usar menos instruções no seu programa escrito em linguagem de máquina, mas essas instruções podem ser muito maiores. Então, não necessariamente, porque num programa, para uma arquitetura CISC, você tem menos instruções, o código-objeto é menor, porque as instruções são maiores. E outra questão que surge também, com menos instruções, o programa executa mais rapidamente? Também não necessariamente, porque se essa instrução é muito complexa, o tempo de executar aquela instrução pode ser muito grande. Por outro lado, se você tiver mais instruções, mas se essas instruções forem mais simples de se executar, esse programa vai eventualmente até terminar mais rapidamente do que outro com menos instruções mais complexas. Então, a gente sabe que nas arquiteturas RISC você tem um código de... Como a gente tem menos instruções de máquina, o código de operação é menor, tem menos bits e, portanto, o tempo de decodificação dessa instrução vai ser menor. E também essas instruções são diretamente executadas pelo hardware. Não tem microprograma nessas máquinas, o que torna também a execução mais rápida. Bem, então isso daí seriam os principais pontos a respeito de processadores RISC. Outro tópico da aula de hoje diz respeito a processamento paralelo. Quer dizer, processamento paralelo, o que significa isso? A possibilidade de executar mais de uma instrução de máquina ao mesmo tempo, simultaneamente. Quando a gente fala disso, de processamento paralelo, parece uma ideia estranha, porque a ideia que a gente tem no computador é a ideia de uma máquina sequencial. Ou seja, até agora no que vocês estudaram, vocês viram o algoritmo como uma sequência de instruções. Os processadores, a ideia dos processadores que vocês têm, seria aquela de um dispositivo que executa as instruções de máquina sequencialmente. E a própria execução das instruções, como vocês viram, é constituída de passos que são executados sequencialmente. Você precisa buscar a instrução para executá-la, decodificar, executar, eventualmente armazenar algum resultado em registrador ou memória. Só que essa visão que foi construída até agora, ela não é totalmente verdadeira. Vamos ver por quê. Primeiro, quando a gente está falando do nível de microprogramas, de microoperações, na verdade, vocês já viram que existem vários sinais de controle que são gerados ao mesmo tempo. Então, uma microinstrução, durante a execução de uma microinstrução, várias coisas são feitas ao mesmo tempo dentro de um processador. Vocês já viram também, já falaram sobre técnicas de pipeline. A gente já falou de técnicas de pipeline. Nessa técnica, vocês viram que existe a possibilidade de sobrepor etapas de execução de uma instrução. Então, também não é aquela ideia totalmente sequencial. Existe a possibilidade de se fazer coisas ao mesmo tempo, durante a execução de uma instrução.
E, além disso, existem atualmente as máquinas superescalares, com diversas unidades de execução em um único processador, permitindo que várias instruções de máquina sejam executadas ao mesmo tempo. Então, existe o que a gente chama de paralelismo de baixo nível. Você tem um processador, você tem um computador com um único processador. Agora, internamente, dentro daquele processador, existem diversas unidades de execução. E a possibilidade, portanto, de se pegar mais de uma instrução de máquina e executá-las ao mesmo tempo. Existem, na verdade, outras oportunidades de exploração de paralelismo para melhorar o desempenho de uma arquitetura. E é sobre essas outras oportunidades que a gente vai falar, a gente vai discutir um pouco na aula de hoje. Então, quais são as formas de paralelismo que a gente vai ver? Primeira forma, multiprocessadores simétricos. O que seria isso? Seriam sistemas com diversos processadores e onde esses processadores compartilhariam uma memória comum. Então, eu tenho um sistema computacional com mais de um CPU, embora os dispositivos de entrada e saída e a memória sejam compartilhadas entre todos esses processadores. O segundo modelo de paralelismo que a gente vai ver é o de clusters. Em clusters, a gente tem diversos computadores independentes conectados entre si através de uma rede de comunicação e eles são organizados de forma cooperativa. A terceira forma de paralelismo trata das arquiteturas das máquinas NUMA, de Not Uniform Memory Access. São máquinas de acesso não uniforme à memória. Seriam máquinas com mais de um processador, diversos processadores, no qual o tempo gasto para acesso à memória vai variar de acordo com a posição da palavra de memória. Então, todos os processadores vão enxergar toda a memória do sistema. Só que o tempo de acesso a um dado da memória pode variar em função do processador e da posição do dado. E, finalmente, a gente vai falar das máquinas vetoriais, também conhecidas como supercomputadores. Eles otimizam a unidade lógica e aritmética para processamento de vetores de ponto flutuante. Então, a partir de agora, a gente vai falar um pouco sobre essa possibilidade de aumentar o desempenho dos sistemas computacionais através de paralelismo, seguindo um desses modelos daí. Essa parte da matéria não está no livro do Mário Monteiro, ela está no livro do William Stallings. E no final da aula eu vou marcar alguns exercícios e mostrar para vocês o capítulo que deve ser estudado desse livro novo, para o curso, né? Então, antes da gente falar daqueles 4 modelos, a gente vai falar um pouco sobre a classificação feita por Flynn em 72. Flynn, na década de 70, classificou as arquiteturas segundo o fluxo de instruções e dados. Essa classificação até hoje é a mais aceita. Ele classificou as arquiteturas em 4 categorias: SISD, SIMD, MISD e MIMD. As arquiteturas SISD seriam aquelas com um único fluxo de instruções e um único fluxo de dados. Então, SI, Single Instruction Stream, quer dizer, um único fluxo de instruções, e SD, Single Data Stream, um único fluxo de dados. Então, nesse caso, a gente teria um processador que vai executar uma sequência de instruções sobre dados armazenados em uma única memória. Seriam as arquiteturas que vocês já têm, que vocês têm estudado no curso, né, no decorrer desse curso. A segunda categoria, segundo Flynn, seriam as arquiteturas Single Instruction Stream, Multiple Data Stream. Então, seria uma máquina com um único fluxo de instruções executado sobre vários fluxos de dados. Então, nessas arquiteturas, a gente teria vários elementos de processamento, cada um com sua memória de dados. E cada instrução é executada sobre um conjunto de dados diferentes. Então, processadores que poderiam ser enquadrados nessa categoria seriam os processadores vetoriais e matriciais, que a gente vai falar mais um pouco à frente. A terceira categoria seria a categoria MISD, Multiple Instruction Stream, Single Data Stream. Na verdade, não existe nenhuma máquina que atualmente tenha sido desenvolvida segundo esse modelo, onde eu teria uma sequência de dados transmitido por um conjunto de processadores, cada um dos quais executaria uma instrução diferente sobre aquele mesmo conjunto de dados. Finalmente, a última categoria
proposta por Flynn é a MIMD, que seria Multiple Instruction Stream, Multiple Data Stream. Múltiplo fluxo de instruções para múltiplo fluxo de dados. Então, eu teria um conjunto de processadores que executaria simultaneamente sequências de instruções diferentes sobre dados diferentes. Bem, quem seriam as máquinas que estariam nessa classe de Flynn? Seriam os multiprocessadores simétricos, os SMTs, os clusters e os sistemas NUMA, de acesso à memória não uniforme. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre esses modelos aí propostos por Flynn. Então, a gente poderia ver a organização dos processadores nessa figura divididos aí nessas 4 categorias. Então, única instrução, único dado, SISD, você teria os processadores usuais, os uniprocessadores máquinas com um único processador. Na categoria única instrução, múltiplos dados, a gente teria os processadores vetoriais e os processadores matriciais. A gente vai discutir ainda na aula de hoje. Na terceira categoria, múltiplas instruções, único dado, a gente não teria nenhuma máquina conhecida dentro dessa classe. E na quarta categoria, a gente teria múltiplas instruções executadas sobre múltiplos dados. Então, são as máquinas MIMD. Nessa categoria, a gente tem uma divisão aí. A gente poderia ter uma máquina MIMD, quer dizer, uma máquina com muitos processadores, onde esses processadores compartilham uma memória, que a gente chama de fortemente acoplado, tightly coupled, e do outro lado a gente teria máquinas MIMD com memória distribuída, loosely coupled, fracamente acoplados. Que exemplos de máquinas de MIMD de memória compartilhada a gente teria? Os multiprocessadores simétricos, ou seja, vários processadores com uma memória comum, todos os dados com o mesmo tempo de acesso, quer dizer, todos os processadores acessam qualquer dado com o mesmo tempo, e do outro lado a gente teria sistemas com acesso não uniforme à memória, onde o tempo de acesso a um dado pode variar em função da posição do processador e desse dado. E em relação às máquinas MIMD fracamente acopladas, a gente teria os clusters. Vamos continuar falando um pouquinho mais desses modelos aí de Flynn. Então, na parte A dessa figura, a gente tem um exemplo de uma máquina, de um sistema SISD. Então, observem que a gente tem uma unidade de controle com um elemento processador e uma unidade de memória. Então, a gente tem uma unidade de controle, uma unidade de processamento e uma unidade de memória. Essa unidade de controle tem um fluxo de instrução dessa unidade de controle para essa unidade de processamento. E essa unidade de processamento executa instrução por instrução sobre um conjunto de dados único. Então, são os processadores que nós conhecemos. Então, a unidade de controle manda os sinais necessários para que o elemento processador execute uma instrução sobre um conjunto de dados. Então, por exemplo, essa instrução poderia ser some A com B, add A e B. Então, a unidade de controle mandaria o add para o elemento processador e o elemento processador faria a soma do A com B. No exemplo B aí, a gente já encontra o modelo SIMD, ou seja, um único fluxo de instruções para vários fluxos de dados. O que vocês observam aí nessa figura? A gente tem uma unidade de controle, mas vários elementos processadores e várias memórias. Cada elemento processador ligado a uma memória. Então, vamos continuar com aquele exemplo que a gente viu, né? Digamos que eu queira fazer uma soma. Com esse tipo de sistema, eu poderia executar essa operação de soma sobre vários conjuntos de dados. Então, digamos que eu tivesse, por exemplo, um vetor de N elementos. A unidade de controle poderia dizer para esses elementos processadores todos, faça uma soma, add. O elemento processador 1 poderia ficar responsável por somar o A1, a posição A do vetor, a posição 1 do vetor A, com a posição 1 do vetor B. Então, faria a soma do A1 e B1. O elemento processador 2 ficaria responsável pela soma do elemento 2 do vetor A com o elemento 2 do vetor B. Então, faria a soma do A2 com B2. E assim por diante. Então, vocês observem que nesse modelo eu consigo realizar uma operação de soma sobre vários conjuntos de dados ao mesmo tempo. Então, ao contrário do outro modelo, onde eu tenho uma operação... Se no outro modelo eu quisesse fazer uma soma desse vetor A com B, a unidade de controle precisaria dizer para o elemento processador
N vezes some A1 com B1, depois some A2 com B2, depois some A3 com B3, e assim por diante, até chegar a N, Bn. No segundo caso, não. A unidade de controle só vai dizer uma vez para os elementos processadores, façam a soma. E esses dados seriam somados ao mesmo tempo, paralelamente. No terceiro modelo de Flynn, a gente já encontra várias unidades de controle, vários elementos de processamento. E aí, no caso, a gente tem uma memória compartilhada. O que é uma unidade de controle mais um elemento processador? É uma UCP, é uma unidade central de processamento. Então, na verdade, essas máquinas NIMD são aquelas máquinas com vários processadores, com múltiplos processadores. Nesse caso aí, como eu tenho várias instruções, vários fluxos de dados, eu poderia ter o elemento processador 1 fazendo uma soma, o elemento processador 2 fazendo uma subtração, o outro elemento processador fazendo executando uma outra instrução de máquina qualquer. Ou seja, não tem agora, quer dizer, as instruções são múltiplas e os dados sobre os quais são feitas essas operações também variam. Tá? Então, são máquinas com vários processadores, onde cada um deles está executando uma instrução sobre um conjunto de dados completamente diferente. Aí, nesse caso C, a gente tem um modelo NIMD com memória compartilhada. Então, observem que todos os elementos de processamento acessam os dados de uma memória comum. Já na quarta categoria, que seria aí, quer dizer, ainda a terceira, é a NIMD, né? Só que com uma variação, a memória distribuída. O que a gente tem? A gente também tem diversas unidades de controle, diversos elementos de processamento. Mas aí, no caso, cada CPU teria sua memória local. Então, eu tenho que a unidade de controle 1, elemento de processamento 1, tem uma memória local 1. Unidade de controle 2, elemento de processamento 2, tem sua memória local 2. Então, como no modelo anterior, cada processador desses pode executar uma instrução completamente diferente da executada pelo outro processador. Só que a diferença aqui é que cada um desses processadores tem sua memória local. Mas e se eles precisarem trocar alguma informação, cooperarem? Então, qual é a diferença disso para eu ter vários computadores separados numa sala, né? É essa rede aí de interconexão. Se eles precisarem cooperar, trocar alguma informação, essa troca, essa cooperação vai ser feita através de trocas de mensagens nessa rede de interconexão. Enquanto no modelo anterior, no modelo do exemplo aí da figura C, se esses processos, esses programas que estão rodando nos diversos processadores precisarem cooperar, se esses processos precisarem cooperar, essa cooperação vai ser feita através de dados compartilhados na memória, porque esses dados podem ser vistos pelos diversos processadores. Nesse último caso, não. Cada um tem sua memória local. Se precisar trocar informação, vai ser necessário enviar uma mensagem através dessa rede de interconexão. Então, essa classificação de Flynn é a classificação mais utilizada para a gente entender como são, onde se encontram, né, as máquinas e sistemas paralelos. Então, vamos começar, a gente tinha visto, olha, que os modelos paralelos que a gente ia ver, né, são os multiprocessadores simétricos, os clusters, os sistemas NUMA e também os processadores vetoriais. Então, a gente vai começar falando dos multiprocessadores simétricos. Então, pensando lá na classificação de Flynn, o que seriam esses multiprocessadores simétricos? Seriam sistemas NIMD com memória compartilhada. Então, quais são as características desses multiprocessadores simétricos? Primeiro, existem 2 ou mais processadores similares. Então, são sistemas com mais de um processador. Esses diversos processadores compartilham memória e compartilham o acesso aos dispositivos de entrada e saída. Todos os processadores podem desempenham a mesma função. Não existe um processador com um propósito específico. Não, todos os processadores podem executar todas as funções. Existe um sistema operacional integrado. Quer dizer, nessa parte do curso, vocês ainda não falaram, não viram os sistemas operacionais. Mas existe um software, o que eu quero dizer aqui é que existe um software único para gerenciar todo esse sistema. O sistema operacional é um programa que gerencia recursos
de um sistema computacional. E nesse caso aí, o que eu estou querendo dizer é que existe um único sistema operacional para gerenciar todos esses recursos, esses diversos processadores, essa memória compartilhada e esses dispositivos de entrada e saída que também são compartilhados. A gente vai ver que em alguns outros casos não existe, de processamento paralelo, não existe um sistema operacional integrado. Então, um exemplo desses sistemas multiprocessadores simétricos, ou SMP, seria a máquina IBM S/390, que teria até 10 processadores. Então, por que utilizar vários processadores? Por que eu não uso só um processador, hein? Bem, na verdade, o objetivo é você ter mais desempenho. Se você tem mais processador, você consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Então, aí, você tem um exemplo de 3 processos. Então, você tem um dado sistema onde existem 3 processos sendo executados. Essa parte aí verde significa que o processo está em execução. E a parte tracejada significa que aquele processo está bloqueado. Quer dizer, essas barras aí são barras de tempo. Então, o que a gente observa aí na parte A da figura? Eu estou observando um sistema multiprogramado com um único processador. Se eu tenho um único processador, eu não posso ter 2 processos executando simultaneamente. Eles podem até estar competindo pela UCP. Eles podem estar executando concorrentemente, competindo pelo processador. Mas, ao mesmo tempo, executando, eu não vou poder ter, eu só tenho um processador. Então, nessa parte aí da figura, o que a gente observa? Eu tenho o processo 1, ele começa a executar, ele está lá em verde, em execução. Até que em um momento ele é bloqueado. Por exemplo, faz um pedido de operação de entrada e saída, e ele não pode prosseguir até que aquele dado tenha sido escrito ou lido para a memória. Então, esse processo entra num estado de bloqueado. Nesse momento, a UCP pode, então, atender a um outro processo. Então, aparece aí a execução do processo 2. Então, se você observar, o processo 1, quando é bloqueado, o processo 2 pode executar. Depois, mais tarde, quando o processo 2 é bloqueado, o que ocorre? O processo 1 volta a executar. Quando o processo 1 é bloqueado, bem, aí o que ocorre? O processo 3 pode executar. Então, o processo 3 só pode executar quando o processo 1 e o processo 2 estiverem bloqueados, porque eu só tenho um processador. Mais tarde, quando o processo 3 termina, o processo 2 pode voltar a executar, porque o processo 1 está bloqueado, e depois, finalmente, o processo 1 termina a sua execução. Agora, olha a parte B da figura. A gente observa que logo de início já tem o processo 1 e o processo 2 executando. E isso só é possível porque existem pelo menos 2 processadores, mais de um processador. Existe mais de um processador no meu sistema. Então, o processo 1 e o processo 2 estão executando simultaneamente. Tem alguma hora que o processo 1 realmente é bloqueado por alguma razão, como eu já disse, eventualmente uma operação, um pedido de entrada e saída. O processo 2 também é bloqueado. O processo 3, inicialmente, ele está bloqueado, provavelmente esperando algum evento. Mas, quando ele se torna pronto para executar, existe um processador disponível para ele. Então, a ideia é que se eu usar vários processadores, o tempo de execução total dos processos diminui. Então, eu consigo aumentar a eficiência do sistema. Então, a parte A é um exemplo de um ambiente multiprogramado e na parte B é um exemplo de um sistema com vários processadores, multiprocessado. Qual a vantagem de eu ter um multiprocessador em relação a ter uma máquina com um único processador? Bem, as vantagens são as seguintes. Primeiro, disponibilidade. Então, na verdade, se você tem uma máquina com vários processadores, a falha de um processador não causa a parada do sistema inteiro. Se você tem uma máquina com 10 processadores, a princípio, se um processador falha, tem problema, você ainda pode continuar usando os demais, com um desempenho reduzido, mas você continua tendo um computador para usar. A outra vantagem seria referente ao crescimento incremental. Então, para aumentar o desempenho, você pode adicionar processadores. Então, a princípio, você pode procurar um sistema com 4 processadores, mas se aquilo se tornar pequeno para você, para as suas necessidades, você pode, eventualmente, aumentar aquele sistema, aumentando o número de processadores. E a terceira vantagem seria
se refere à escalabilidade. Quer dizer, é a possibilidade do sistema se expandir. Então, os fabricantes geralmente fornecem uma larga faixa de produtos com características de desempenho e custos diferentes, com base no número de processadores. Então, você pode procurar uma máquina X com 8 processadores, ou agora eu preciso de mais desempenho. Coloca aquela mesma máquina com 10 processadores, ou se precisa de menos desempenho, com 4 processadores. Então, essa característica, essa possibilidade de aumentar os sistemas de acordo com a necessidade do usuário, a gente chama de escalabilidade. Então, aí tem um exemplo, né, de uma figura que representa um multiprocessador simétrico. Então, observem que nesse sistema eu tenho vários processadores, quer dizer, cada processador com todas as unidades que a gente conhece, que um processador tem. Unidade aritmética e lógica, unidade de controle, um conjunto de registradores, memória cache. E aparece aí nessa figura a memória e dispositivos de entrada e saída. Essa memória e esses dispositivos de entrada e saída, eles são compartilhados entre esses diversos processadores. E esses processadores, eles podem se comunicar por meio de dados da memória principal. Então, se um processador precisa trocar uma informação com outro, basta ele gravar aquele dado na memória principal. Porque o outro processador, acessando aquela posição, ele vai conseguir obter aquele resultado. Então, a comunicação é feita por meio da memória principal, que é compartilhada entre os diversos processadores. Bem, o segundo modelo que a gente vai estudar de processamento paralelo são os clusters. Então, o que seriam clusters? Grupos de computadores completos, interconectados, trabalhando juntos como recurso computacional unificado. Quais seriam os... Quer dizer, no caso aí, percebam o seguinte, no cluster, esses computadores completos, interconectados, quando eu falo completos, cada um tem sua memória. Então, eles não compartilham memória. Essa é a diferença crucial em relação ao modelo anterior. Então, quais seriam os benefícios desse tipo de modelo? Primeiro, escalabilidade absoluta. É possível criar clusters muito grandes, com dezenas de máquinas, e onde cada máquina pode ser até um multiprocessador. A gente também tem a questão da escalabilidade incremental. É possível expandi-lo de forma incremental. Então, a princípio, você não tem muito dinheiro. Compra um cluster lá de 8 máquinas. Ganhou mais dinheiro, você pode ir aumentando esse número de máquinas. A outra questão, outro benefício, seria a alta disponibilidade. A falha de um computador, de um nó do cluster, não significa perda total do serviço. Inclusive, você pode ter nesses sistemas software para tolerância a falhas, para garantir que o sistema continue o processamento sem nenhum prejuízo, ou com pouco prejuízo. E o último benefício seria a melhor relação custo-desempenho. Na verdade, existe uma certa facilidade de se construir os clusters atualmente, porque esses sistemas são construídos a partir de nós que são disponíveis aí comercialmente. Então, você não exige um projeto tecnológico especial para se projetar clusters. Os computadores são os que estão disponíveis comercialmente. Então, aí a gente tem 2 exemplos de configurações possíveis para clusters. Então, no exemplo da figura a gente tem um sistema multiprocessado, né? São 2 sistemas multiprocessados, e esses nós são servidores independentes, eles não compartilham disco. Uma outra possibilidade de configuração de cluster seria, aí eu também tenho 2 sistemas multiprocessados, mas além da ligação de alta velocidade para troca de mensagens, que existe, né, nos clusters, existe também, nesse caso, disco compartilhado. Então, essas daí são 2 configurações possíveis, entre outras, para clusters. Então, vamos tentar comparar um pouco o que a gente viu até agora, em relação ao processamento paralelo. Os sistemas multiprocessadores simétricos com os clusters. Qual a vantagem dos multiprocessadores simétricos? Na verdade, esse sistema apresenta um modelo mais próximo do modelo de único processador.
para a qual a maior parte das aplicações foi escrita. Então, na verdade, quando a gente pensa em projetos de programas, de algoritmos para multiprocessadores simétricos, não ocorre nenhuma mudança significativa. Toda a teoria estudada para projetos de algoritmos, linguagens de programação, essa teoria continua valendo no caso de multiprocessadores simétricos. Além disso, esses sistemas requerem menos espaço físico e suprimento de energia, quando comparado a um cluster do mesmo padrão. Já nos clusters, quais seriam as vantagens? Em relação à escalabilidade, eles são muito superiores. Porque, na verdade, nos sistemas multiprocessadores simétricos, aquela memória compartilhada pode se tornar um gargalo. Então, eu tenho recursos compartilhados entre diversos processadores, o que pode fazer com que aquilo ali seja um gargalo do sistema, impedindo que eu possa incrementar muito aquele sistema. Então, quer dizer, existe um limite para o número de processadores que eu posso ter num sistema de multiprocessador simétrico. Já em relação a cluster, esse limite é muito menor, quer dizer, você tem, na verdade, a capacidade de aumentar um cluster é muito maior do que de um multiprocessador simétrico. Eles também são superiores, então, quer dizer, eles são superiores em relação a esse ponto, a questão da escalabilidade absoluta e incremental. Eles também são superiores em relação à disponibilidade. Todos os componentes são altamente redundantes. Então, você tem uma série de componentes que, na verdade, são redundantes e, se ocorrer alguma falha, isso daí é muito fácil, muito mais fácil de ser tratado. Bem, então vamos continuar com o nosso estudo de processamento paralelo e vamos falar do nosso terceiro modelo aí de processamento paralelo, que seria o modelo NUMA, Not Uniform Memory Access. Então, seriam sistemas com acesso à memória não uniforme. Olha só, até agora, quer dizer, para a gente entender melhor os sistemas NUMA, vamos falar do que seria um sistema UMA, com acesso uniforme à memória. Seria aquele sistema onde todos os processadores têm acesso a todas as partes da memória principal. E o tempo de acesso é sempre o mesmo. Seriam os multiprocessadores simétricos. Já agora, a gente está falando de sistemas onde todos os processadores têm acesso a todas as partes da memória. Só que o tempo de acesso vai diferir em relação à posição e o processador. Então, o tempo de acesso à memória não é uniforme. E tem sistemas NUMA com para manter a coerência da cache entre as memórias caches dos diversos processadores. Então, um exemplo aí desses sistemas NUMA com coerência de cache seriam os processadores Origin da Silicon Graphics com até 1024 nós, 1024 processadores. Então, qual a motivação para a gente ter sistemas NUMA? Em sistemas SMP, como eu já disse, existe um limite prático para o número de processadores que podem ser usados. Então, não é assim, eu tenho um multiprocessador simétrico, eu posso colocar milhares de processadores? Não, aquela memória se torna um gargalo, aquela memória compartilhada se torna um gargalo. Então, a ideia é ter um esquema de cache efetivo que reduz o tráfego no barramento entre qualquer processador e a memória principal que seria compartilhada. Porque, na verdade, na medida que esse tráfego aumenta, que todo mundo vai acessar a mesma memória, essa memória passa a ser um gargalo para o desempenho do sistema. Essa degradação limita o número de processadores. Então, a ideia é que, se com clusters, a gente tem o problema resolvido sim, porque não tem mais memória compartilhada. Então, não existe mais gargalo da memória e, com isso, você consegue ter uma quantidade maior de processadores. Mas, por outro lado, o projeto de uma aplicação, de um algoritmo distribuído, ou seja, um programa constituído de diversos processos, cada um executando em um processador, onde cada um desses processadores tem sua memória local, e a comunicação, a cooperação é feita através de trocas de mensagem, o projeto desse algoritmo é radicalmente diferente do projeto de um algoritmo centralizado. Enquanto nos sistemas SMP, os algoritmos não sofrem alterações. Então, a ideia é, do ponto de vista físico, de arquitetura, os clusters seriam mais eficientes, porque não tem a questão do gargalo da memória. Do ponto de vista do projeto do algoritmo, é uma tarefa mais árdua.
porque o projeto desse algoritmo já fica bastante diferente. Bem, o que seriam então os sistemas NUMA com coerência de cache? Seriam aqueles sistemas que tentariam juntar os benefícios dos dois modelos que a gente estudou até agora. Então a ideia é a seguinte: fisicamente existe até uma memória distribuída. Agora, do ponto de vista do usuário, do programador, vai existir uma grande área de memória do sistema, permitindo vários nós multiprocessadores, cada qual com seu próprio barramento. Então, do ponto de vista do usuário, fica muito próximo do modelo do SMT, mas do ponto de vista físico, existe uma distribuição, existe algum nível de distribuição de memória sim. Então aí tem um exemplo que mostra isso melhor. Então a gente tem aí um sistema com vários nós, no caso aí, cada nó é um sistema multiprocessado, e cada nó é constituído de diversos processadores, cada um com sua memória cache. Existe uma memória principal compartilhada por diversos processadores, e na verdade, essas diversas memórias principais que aparecem aí na figura, memória principal 1, 2 até a N, elas também podem ser vistas, elas são enxergadas, do ponto de vista do usuário, como uma única memória principal. Agora, é claro, se o processador, um processador ali 1, ele vai acessar um dado que está na cache dele, o tempo de acesso a esse dado vai ser muito menor do que se esse dado, por exemplo, estiver na memória principal 1. Quer dizer, se estiver na cache, já vai ser mais rápido. Se for na memória principal 1, já vai demorar um pouco mais de tempo. Se estiver na memória principal 2, vai demorar mais tempo ainda. Então, daí, o nome Not Uniform Memory Access. Embora o processador 1 possa acessar o dado, ou que esteja na cache, ou na memória principal 1, ou na 2, ou na N, ele pode acessar o dado, esses tempos vão variar, tá? Então, a questão é, fisicamente, a gente verifica aí que existem memórias distribuídas. Agora, do ponto de vista do acesso dos programas, o que ocorre? Essas memórias são vistas como uma única memória principal. Agora, é como eu estou dizendo, existe, é claro, fisicamente, uma diferença de tempo no acesso aos dados, dependendo da posição do processador e da memória onde o dado necessário está. Então, consideração a respeito desse modelo de sistema para processamento paralelo. Esse sistema, ele disponibiliza desempenho efetivo e níveis de paralelismo mais altos que os fornecidos por sistemas SMT. Por quê? Na verdade, nesses sistemas a gente viu que fisicamente existe distribuição de memória. Só que, quer dizer, mas isso a gente já tinha em clusters, né? Qual a diferença desses sistemas em relação a clusters? Eles não exigem mudanças substanciais no projeto de software, enquanto nos clusters existia essa necessidade de mudança substancial. Então, o programador no cluster, algum nível de software, teria que saber que as memórias são distribuídas e, se houvesse necessidade de cooperação entre os processos, realizar essa cooperação através de trocas de mensagens. Nesses sistemas NUMA, é como se a memória fosse única, embora fisicamente isso não ocorra. Bem, o último modelo que a gente vai falar para processamento paralelo se chama computação vetorial. O que seriam os computadores vetoriais? Seriam aqueles computadores capazes de resolver problemas matemáticos relativos a processos reais em aerodinâmica, sismologia, meteorologia, física atômica, nuclear e de plasma. Esses problemas, qual a característica deles, né? Por que esses sistemas vetoriais são aplicados, são muito bons para resolver esses problemas? Porque esses problemas geralmente executam repetidas operações aritméticas de ponto flutuante em grandes vetores. Essas máquinas vetoriais geralmente são também conhecidas como supercomputadores. São máquinas muito caras e otimizadas para computação vetorial. São projetados para efetuar centenas de milhões de operações de ponto flutuante por segundo em vetores. Então vamos tentar entender um pouco como que essas máquinas vetoriais, qual o modelo de arquitetura delas. Então, na verdade, existem duas abordagens principais.
quer dizer, duas abordagens principais clássicas e também tem uma outra possibilidade que é de processamento paralelo. A abordagem onde tem uma unidade aritmética e lógica com pipeline de operações é chamado de processador vetorial, vector processor. Então aí nessa figura, o que a gente vê? A gente vê uma memória, a gente vê registradores de entrada fornecendo dados para uma unidade lógica aritmética com pipeline de operações. A ideia é que várias operações de ponto flutuante podem ser quebradas em diversos passos, em diversos estágios, que poderiam constituir os estágios de um pipeline. Esses registradores de entrada poderiam ter, por exemplo, elementos de um vetor. Então, a ideia é que esse pipeline possa ser alimentado, por exemplo, digamos que seja um pipeline para fazer soma. Ele vai sendo alimentado com elementos A1 e B1, provenientes desses registradores de entrada. São executados os estágios necessários para fazer soma de ponto flutuante e tem um registrador de saída, que vai ficar com o resultado da soma do A1 com B2. Ao mesmo tempo que são realizados os passos necessários para somar A1 com B1, esse pipeline vai sendo alimentado com os outros elementos dos vetores A e B, o A2, B2, A3 e B3. Então, daí a eficiência, quer dizer, existiriam vários pipelines para realizar diversas operações sobre vetores de forma mais eficiente e com isso se conseguiria obter um grande desempenho para operações de ponto flutuante sobre vetores. Então, isso aí é uma forma de se conseguir computação de alto desempenho relacionada a operações, considerando operações vetoriais. Um outro modelo seria através da replicação das unidades lógicas e aritméticas, seriam os processadores matriciais, ou array processors. Nesse caso, observem que eu tenho uma replicação das unidades lógicas e aritméticas. Eu tenho os registradores de entrada e eu tenho o registrador de saída. Então, a ideia, se a gente estivesse considerando também a soma de dois vetores, é que uma unidade lógica aritmética seria alimentada com o elemento A1 e B1, a outra unidade lógica aritmética com A2 e B2, a outra com A3 e B3, assim por diante, e elas realizariam essa soma paralelamente. Então, daí também se conseguir maior eficiência nas operações sobre vetores, operações sobre vetores. Ainda existe a possibilidade, então, de utilizar processadores paralelos, que seriam múltiplos processadores trabalhando de forma cooperativa para resolver uma tarefa. Então, a gente pode aqui também fazer uma outra classificação das arquiteturas, um pouco diferente da que foi vista no início da aula. A gente poderia classificar as arquiteturas segundo a unidade de controle. Então, no primeiro caso, a gente teria os sistemas com uma unidade de controle única. No segundo caso, a gente teria um sistema com múltiplas unidades de controle. Nesse primeiro caso de unidade de controle única, a gente teria sistemas com um único processador, que seriam sistemas uniprocessadores, os sistemas com unidade lógica e aritmética com pipeline de operações, que seriam os processadores vetoriais, e, finalmente, os processadores com unidade de controle única e várias unidades lógicas e aritméticas, que seriam as ULAs paralelas presentes nos processadores matriciais, os array processors. No segundo caso, aí a gente nós teríamos os sistemas com múltiplas unidades de controle. Nesse caso, a gente teria multiprocessadores e processadores paralelos. A ideia aí é de que os processadores paralelos, nesse caso, os diversos processadores cooperariam para resolver um único problema, uma única tarefa. Essa parte do curso, a gente falou simplesmente, puramente dos sistemas paralelos do ponto de vista da organização de computadores. Então, a gente não falou dos sistemas operacionais, dos algoritmos. Um pouco disso poderá ser tratado no curso de sistema operacional. Então, aqui, embora existam várias observações referentes a sistemas operacionais, a linguagens de programação, a algoritmos, para esses sistemas, nós nos restringimos a falar desse tópico segundo o ponto de vista de organização de computadores. Bem, a bibliografia para essa parte da matéria
da aula de hoje, pode ser encontrado no livro-texto que tem sido adotado, né, no nosso curso, que é o livro Introdução à Organização de Computadores, do Mário Monteiro, capítulo 11, onde vocês vão ver todo o estudo de arquiteturas RISC. Em relação ao processamento paralelo, a gente não encontrou esse material no livro-texto, e a gente, então, resolveu adotar o livro do Stalin, Arquitetura e Organização de Computadores, da Prentice Hall. Essa parte de processamento paralelo pode ser vista no capítulo 16 do livro. Bem, os exercícios referentes à parte de arquiteturas RISC se encontram no livro-texto adotado no curso, Introdução à Organização de Computadores, do Mário Monteiro, e os exercícios a serem feitos são os exercícios 1, 2, 3, 4 e 6. E em relação a essa parte de processamento paralelo, esse material visto pode ser encontrado no capítulo 16 do livro do William Stalin, da Prentice Hall. O nome do livro é Arquitetura e Organização de Computadores. E vocês podem fazer o exercício 16.8. Então, com essa aula, a gente termina o curso de Organização de Computadores. Então, nesse curso, a gente estudou os recursos que compõem um sistema computacional. Então, vocês estudaram memória, CPU, dispositivos de entrada e saída, como as instruções de máquina são executadas em um processador, dispositivos de entrada e saída, como que é feita essa interação entre processador, memória e dispositivos de entrada e saída. E na aula de hoje a gente viu algumas arquiteturas avançadas. A parte de gerência de recursos, como esses recursos são gerenciados, já que eles são disputados por diversos processos e também gerenciados de forma a fornecer uma interface mais amigável para o usuário, essa parte vai ser vista no curso de Sistema Operacional. E o curso de Organização é um pré-requisito para vocês poderem fazer o curso de Sistema Operacional de forma satisfatória.